precisa ser pensada e dita, mas nem tudo que ser pensado tem que ser dito. Então eu aprendo aqui, meus amados irmãos, que eu tenho que parar com algumas coisas na minha vida, para que as pessoas, quando eu chegar, no abrir da minha boca, diz: não, verdadeiramente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Então quem é que tem visto Deus através do seu falar? Quem é? Por exemplo, meus amados irmãos, isso aconteceu com todos nós. Estamos num lugar onde ninguém nos conhece. Quando pensa que não, chega alguém e diz: você é crente. Foi por causa da roupa? Não. De primeiro, meus amados irmãos, a identificação do crente era isso aqui. Aonde você visse um crente com Bíblia, é crente. É crente. Agora hoje não, meu amado irmão. Tem a tecnologia, tem um tablet, tem um computador, tem um celular, tudo tem Bíblia. Então quer dizer que a diferença não é isso. O que é a diferença é no falar, é no modo de se tratar, de se comunicar um com o outro. Porque, meus amados irmãos, eu aprendo aqui com esse texto que ainda que Pedro estava errante, ainda que Pedro tinha negado Jesus, ainda que Pedro estava tentando fugir, mas ali ele olhava de longe e todos que estavam próximos diziam: olha, o teu falar te denuncia. Pastor, o que você aprende com isso? É que quando um irmãozinho peca, a gente quer apedrejar ele, a gente quer excluir ele, a gente tem que botar ele no banco, a gente tem que tirar nosso meio porque o irmão pecou. Mas aí, meus amados irmãos, muitas vezes ele peca e precisa se consertar, sim, mas o falar dele continua. Deus ainda habita na vida dele, o Espírito Santo de Deus não saiu dele, apenas se entristeceu, e quando se converter do pecado e falar, é perdoado, e Deus continua falando através dele ou dela, em nome de Jesus. Pedro estava negando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. E andou pelas águas, por cima das águas, viu as maravilhas, viu a multiplicação dos pães, viu aquelas pessoas que foram alimentadas, mais de 15 mil, viu tantas coisas, mas na hora que a sua própria vida estava em risco, ele disse: eu não conheço. Eu não conheço. Tive no sítio semana passada do meu patrão. Aleluia, Deus. A qual nos convidou, eu e minha esposa. Aí eu falei: vamos lá. E aí quando chegou lá, a gente foi comprar carne e tal e tudo. E aí no meio das carnes, 2 caixinhas de cerveja. Eu falei: essa cerveja eu não ajudo a pagar não. Aí ele falou: não precisa ajudar nem pagar as carnes, pode deixar que eu pago. Eu digo: beleza. Cerveja eu não ajudo a pagar. Chegamos para lá, aí começaram a beber, a assar carne. Eu digo: olha, ela foi a primeira que falou: esse ambiente não é para nós. Falei: então se veste como cavalgado. Se vestiam com a igreja lá do pastor Silvanei, a qual o André pregou já lá. Fomos para a igreja, temos meia-noite em casa, só para dormir. No domingo de manhã, se levantamos de novo, e aí vamos assar carne, umas mulheres lá vestidas quase nuas. Falei: vamos vazar de novo. Saímos para a igreja Assembleia de Deus lá em Cesário Lange. Cheguei em casa na hora de dormir também. Pastor, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, irmãos, é que nós estamos para falar a palavra de Deus, mas para quem quer ouvir. Quem não quer ouvir, você pode falar quantas vezes você quiser falar. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Irmãos, eu estou 20 anos com essa família. Esse rapaz que me convidou, já batizei ele. Ia batizar a irmã recebeu o dinheiro, subiu. A mãe faleceu esses dias aí, aceitou Jesus comigo mais de não sei quantas vezes. E na hora final o médico perguntou: você é crente? Ela falou: não. Deus dando a última oportunidade. Então o seu falar te condena. Aleluia. Irmãos, se eu for falar áspero com minha esposa, automaticamente ela vai ver que o meu falar não é de cristão, mas que eu posso até dar possesso. Misericórdia, pastor. A gente pode ficar possesso? Pode. A Bíblia diz: ireis, mas não pequei. Então se passar disso, é possessão. É possessão. Eu começar a gritar, quebrar as coisas dentro de casa, espraguejar, isso aí é o quê? Atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Não. Então o nosso falar nos condena. Pedro aqui, meus amados irmãos, ainda negando a Jesus, dizendo que não conhecia
conhecia, mas a voz dele condenava que ele era um deles. Então, aonde você chegar, a tua voz pode causar um impacto no mundo espiritual. O teu falar, alguém pode ser curado do câncer. O teu falar, alguém pode ser liberto. O teu falar, alguém pode ser transformado. O teu falar pode mudar a circunstância física e espiritual. O teu falar pode mudar quadro clínico. O teu falar pode mudar a história da tua vida. O teu falar pode mudar a história da tua família. O teu falar pode mudar teu casamento. O teu falar pode mudar a vida dos teus filhos. O teu falar tem poder. Tem poder o teu falar, irmão. Irmão, quando a gente precisa de algo, vamos dizer dinheiro. Preciso de 50 reais. Vou falar com o diácono James. Eu tenho duas respostas: sim ou não. Vamos ser sinceros. Quando a gente vai pedir alguma coisa emprestada, a gente vai com a palavra do receber o sim ou não? O não. Por que o não? Por que o não? O não, irmãos, é algo que já aflige o coração da gente, a gente já vai com medo. Poxa, mas eu conheço o diácono Janto, se ele tiver, tá na mão, mas o não me acompanha. O não me acompanha. E aí eu falo para vocês, qual é a resposta mais simples dele? É o sim ou não? É o sim ou não? É o não. Mas por que o não? Pelo meu modo de falar. Vocês já viram alguém pedindo esmola nos faróis? Que uns menininhos que faz uma cara de coitado que você corta o coração. Aí você dá e sai pulando, brincando. Poxa, mas ele fez uma cara aqui. O seu modo de falar te condena. Imagine você asperamente falar para sua esposa: traz o meu almoço. Ela vai dizer: você quer uma empregada? Contrate. Agora se você dizer: vem, papai aqui está com fome, e só a sua comidinha é que me satisfaz. Meu, ela pode estar com varize, dor nas pernas, dormindo, ela desce lá embaixo, faz teu prato e sai. É ou não é verdade? E se a mulher chegar com o marido: benzinho, eu estou precisando de um vestido novo. Olha, você sabe que eu te amo. Ele faz um esforço contra o vestido. Agora, se ela chegar e dizer: ô, eu não tenho roupa, eu preciso de um vestido, você não me... Já era. Já era. Então, meus amados irmãos, nessa noite, eu quero trazer a lume aqui no teu coração. Como é que nós temos nos identificado aí fora no nosso falar? Tem música evangélica, irmão, que só o sangue do Senhor, que não dá nem para a gente ouvir, e é evangélico. E aí quando a gente ouve um louvor como esse, a gente diz assim: meu Deus do céu, o que que essas pessoas estavam pensando ou passando por essa situação? Então eu vejo que quando eu falo com carinho, ainda que a pessoa que esteja ouvindo esteja zangada, brava, irada, eu posso aquebrantar o coração dela com o meu modo de falar. Com o meu modo de falar. Quem é? Eu acho que ninguém aqui foi. Quem aqui já foi abordado pelo policial? Meu amigo, eles chegam com aquela cara, com os olhos esbugalhados e gritando. Você já treme na base, mesmo você estando certo, dentro da lei, carro documentado, totalmente legalizado, você já fica com medo. Por quê? O modo deles falar. E às vezes pode chegar alguém, um malfeitor, falando tranquilamente: passa a sua bolsa para cá. Um modo de se postar, um modo de falar, pode nos trazer refrigério, como também pode nos levar a um coma espiritual, pois o nosso falar identifica quem nós somos. Eu aprendo dentro desse texto, meus amados
irmãos, que quando Pedro aqui estava passando por essa crise espiritual, quando perguntaram para ele, ainda no versículo de número 70, eles, porém, no versículo 69, ora, estava Pedro sentado fora do pátio, e aproximou-se uma criada e disse-lhe, também estava com ele o Galileu, Jesus o Galileu. No 70 ele responde, ele porém o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes, não sei o que dizes. Não sei o que você está falando, está falando em inglês para mim. Quando chega no versículo de número 72, 71, e saindo para fora do alpendre, foi ele visto por outro criada, a qual disse ao que ali estava, este também estava com Jesus o Nazareno, e ele negou outra vez, e vem com juramento, dizendo, eu juro, eu não conheço, mas ele conhecia ou não? Sim. Conhecia, mas o medo de perder a sua própria vida, o medo de ser escarnecido como Jesus foi escarnecido, o medo até mesmo de passar pelas mesmas adversidades que Jesus passou, ele negou com juramento. Mas o que interessa para mim aqui nesse versículo é o versículo de número 24, 73 e 74, onde ele diz, e logo depois aproximou-se os que ali estavam, dizendo a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Irmãos, me fale uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Não existe mais, irmão. As pessoas que não têm ouvido falar de Jesus são aquelas pessoas que estão fora do país, que vivem em outro país, dentro das matas, que não tem meio de comunicação, que não tem ninguém para levar a palavra. Agora me diga, aqui em São Paulo, irmão, aqui em São Paulo, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Quem tem Bíblia, quem não tem Bíblia, espírita, macumbeiro, todo credo já ouviu falar de Jesus. Mas Pedro aqui ele diz, ele abre a boca escancaradamente e diz, e começou a praguejar e a jurar, não conheço este homem. Pastor, se o senhor falou que todo mundo já conhece Jesus, já ouviu falar de Jesus, o que o senhor quer dizer com isso? É que o nosso modo de falar acusa se nós falamos de um Deus que nós conhecemos ou não. Jesus ele não mudou e nem vai mudar, será eternamente. A Bíblia diz que os milagres seguirão os que creem. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Deus nos dá poder. E aí eu fico olhando para dentro desse texto, Pedro andando com Jesus, vendo as maravilhas de Jesus, praguejou, dizendo que não conhecia, mas ele conhecia ou não? Então o nosso modo de falar, as nossas atitudes, meus amados irmãos, nós dissemos assim porque um irmão errou, olha, verdadeiramente tem 30 anos de cristão, pecou, vive no mundo, diz, não, verdadeiramente ele não conhecia Jesus. Ele conhecia sim, meus amados irmãos, foi o ato, a atitude, as consequências da vida que lhe afastaram de Jesus, mas ele continua falando de Jesus. Ou você nunca viu alguém embriagado falar de Jesus? Tem uns que na hora que toma uma, meus amados irmãos, era desviado, folheia a Bíblia, diz da Bíblia, da aula de Bíblia, e esses homens, no falar, a gente diz, olha, verdadeiramente está desviado, mas é um homem que conhece a palavra de Deus. E aí eu olho para dentro desse texto, Pedro dizendo, eu não conheço, e Pedro dentro das suas atitudes, mostrando ali, defendendo a sua própria vida, não querendo ir para a cruz, não querendo se escarnecer, diz, eu não conheço. Então o meu falar, meus amados irmãos, vai identificar lá fora se eu conheço Deus ou não. Quem aqui já viu os adventistas do sétimo dia? A igreja de Jesus Cristo do sétimo dia. Eles andam de branquinho, tal, quando a gente olha e diz, não, isso aí é... Esse é do santo. Dos santos do último dia. Esse aí é...
Não é verdade? A gente identifica eles, mas deixa eles abrir a boca. Vai falar a Bíblia fora do contexto. Vamos pegar a Bíblia deles. Se esses que batem na nossa porta aí, que a gente tem que receber muito bem nos testemunhos de Jeová, faz um trabalho lindo que nós temos que copiar, mas na hora que eles falam, eles negam a existência e a divindade de Cristo Jesus. Então, por falar deles, identificam que eles não conhecem o Deus que nós conhecemos. Então, nessa noite, irmãos, eu queria saber de você, como é que você tem se postado diante da sociedade, diante da sua família, diante da sua congregação, diante dos seus amigos, diante dos seus vizinhos? Será que o meu falar tem me condenado ou tem me identificado que verdadeiramente somos homens e mulheres de Deus? O João já testemunhou várias vezes do trabalho dele, que lá tem cristão que só Deus na causa. Então eu vejo aqui, meus amados irmãos, que nós precisamos sair para fora, nós precisamos trazer à tona a graça de Deus através do nosso falar. E eu aprendo aqui, irmãos, dentro desse texto, que tudo que nós falamos vai trazer a lume o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar conta de cada palavra que saiu da nossa boca, porque está escrito. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Aqui foi a conversão de Pedro. Pedro, quando negou Jesus por 3 vezes, nós sabemos que no livro de Atos, quando Pedro começa a ministrar, no seu primeiro sermão, 3.000 almas já se converteram. No seu modo de se postar, no seu modo de falar. Então eu digo, meus amados irmãos, que nós temos capacidade tanto de levar as pessoas a se distanciarem de Cristo, como se aproximarem de Cristo. E aí eu pergunto: o que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo com a palavra de Deus genuína? Eu quero trazer a lume aqui outra passagem, a qual hoje à tarde eu estava meditando. Irmãos, tem igrejas grandes, cheias de gente, cheia mesmo de pessoas, mas vazio de Deus, porque é status, é conforto, é desfile. E existem pequenas igrejas como a nossa, irmãos, aonde pessoas até desistem porque não tem aquele oba-oba, aquele trocadilho de profecia. Olha, Deus está te dando isso, Deus está te dando aquilo, Deus está fazendo isso, e na verdade muitas vezes Deus nem está falando. Então eu vejo aqui, meus amados irmãos, que nós precisamos amadurecer. Se Deus me curar, é Deus; se Ele não curar, Ele é Deus; se Deus me der, é Deus; se Ele não me der, Ele é Deus; se Deus crescer, Ele é Deus; se Deus não crescer, não, Ele é Deus. Nós só temos, meus amados irmãos, que amadurecer, porque Deus Ele está voltando para buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Irmãos, nós estamos vivendo uma época, irmão, que os grandes estão querendo engolir o pequeno, e o pequeno, por não saber o seu aprisco, vão procurando aprisco, irmãos, e às vezes encontra um aprisco ferido, um aprisco envenenado, um aprisco podre, e dali se alimentam, e a sua carne é curada, a sua alma também é sarada, mas o espírito está doente, está febril, está totalmente raquítico, porque o que engorda a alma e o espírito é a própria palavra de Deus. Então eu vejo aqui, meus amados irmãos, eu tenho certeza que os pregadores aqui já pararam. A Bíblia diz que Jesus, se seguindo para Galiléia, encontrou a grande multidão que o seguia, e ele diz: olha, juntais aí de 50 a 50, e sabemos que eram mais de 15 mil. E a Bíblia diz que Jesus começou a falar o sermão da montanha. Havia microfone? Não. Não havia. Agora escute a voz do Senhor. Escute a voz do Senhor. Em meio à adversidade, em meio à tribulação, em meio à confusão de alma, a meia confusão entre os teus, escute a voz do Senhor, porque muitas vezes, irmão, Jesus quer falar no silêncio do seu quarto,
Ele quer falar com você de uma maneira a qual não precisa nem você estar na igreja. Aonde você estiver, Ele fala com você. Então eu aprendo, meus amados irmãos, que nós queremos correr atrás do milagre, sendo que a palavra diz que é o milagre que corre atrás de nós. É Ele que tem que correr. Mas eu aprendo também, amado, lendo hoje no livro de Atos. No livro de Atos não. No livro de Atos, se eu não me engano, dizendo que muitos morreram. Timóteo, 2 Timóteo, muitos morreram sem alcançar a promessa. Muitos morreram. Então tem a música do Nani Azevedo dizendo que quem tem promessa não morre. Não é verdade? Mas sai da direção, sai do posicionamento, que não alcança os milagres de Deus. Pois a Bíblia diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância, mas o ladrão Ele veio para matar, roubar e destruir. Então eu aprendo, meus amados irmãos, que o nosso falar é muito importante diante da sociedade. Eu tenho certeza que ninguém aqui, quando vai fazer uma entrevista, se veste de qualquer jeito, vai de qualquer jeito ou fala de qualquer jeito. Eu tenho certeza que diante de uma autoridade, diante de alguém que você considera, você não vai se postar com um linguajar indecente, mas vai falar de um modo que as pessoas se identifiquem e diz verdadeiramente é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Então, irmãos, eu quero fazer uma pauta aqui nessa mensagem para perguntar 3 coisas para você. Não é exaltação, mas é algo que você vai começar a refletir. Não responda. Não responda. Quem tem filhos sabe muito bem do que eu vou falar. Tem hora que os filhos nos tiram a paciência e a gente chega até a gritar. Pastor, você já gritou? Já. Sou pai, já gritei. E quando a gente grita, dentro deles há um temor, o coração dispara. E eles dizem: meu pai está nervoso, a minha mãe está nervosa. Eles têm o poder, através do falar, de nos acalmar ou nos deixar mais bravos. Tem pessoas que, quando tomam uma surra, não diz nem ai, fica calado. E aquilo gera uma ira no coração do pai ou da mãe. E a mãe dá mais, o pai dá mais. Porque ele esperava uma resposta daquilo a qual aquela pessoa está vivendo, dizendo: para mãe, para pai. E dependendo se dizer para mãe ou para pai, dependendo como falar, ele aquebranta o coração daquele que está irado. Eu tenho certeza que muitos pais têm enfrentado dificuldade dentro da sua própria casa, com palavras de agressões, não fisicamente, mas verbais, aonde a esposa ou o marido olha assim e diz: mas tu não tem cargo na igreja, e fica olhando para a gente. Uma vez, eu ainda casado com a Luciane, eu estava numa reunião de obreiros, e aí nessa reunião os obreiros tudo machucando o pastor, falando mais alto que o pastor, e aquilo foi me irando, porque eu vim da presbiteriana, tinha que ficar calado, e aquilo foi me irando, levantei assim, falou: vou embora. A Lu pegou na minha mão e falou: senta. Aí eu sentei. Ela disse: se isso não é papel, fique até o final, e depois que você tiver que conversar, você conversa com o pastor. Sentei na hora. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que se eu tivesse levantado e saído dali, eu ia decepcionar ela. Porque ela olhava para mim e via um homem de Deus equilibrado. Olhava ali e via um obreiro exemplar. Mas na hora que eu me levantasse e ir embora, eu era um rebelde.
Então, quantos de nós ouvimos, irmãos, coisas desse tipo dentro da nossa própria casa, nos acusando: você não é pastor, você não é pastora, você não é isso, você não é aquilo, porque o nosso modo de tratar, de falar, feriu alguém que coloca em nossa vida uma postura como homem e mulher de Deus. Então o nosso falar condena. Então temos que ser manso, temos que ter compreensão, irmão, que quem está irado está cego. Então nós temos o poder, dentro da nossa fala, de acalmar, trazer calma. A Bíblia diz, o evangelista André sabe muito bem, se faltando lenha, e o fogo se apaga. Agora, se um puxa para um lado, outro puxa para o outro, pensar que não dá os dois na faca. E isso não pode acontecer, meus amados irmãos. Por quê? Porque o nosso falar nos condena. Então, o que é que você tem falado dentro da sua casa? Como você tem tratado esposa, esposo? Como você tem tratado os pais? Como você tem tratado os filhos? Porque a tua voz te condena, irmão. Nós precisamos prestar muito bem atenção. Que Pedro, na hora aqui do medo, na hora de ter com medo de perder a vida, ele negou Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes, mas a voz dele, o jeito dele falar, condenava ele. Então você pode até se irar, mas você não pode pecar, porque aí, meus amados irmãos, já não procede de Deus. Então eu vejo aqui que nós temos o poder de detonar a bomba do amor dentro do coração de alguém. Nós temos como, irmão, invadir a alma. Nós temos como invadir o coração de alguém, a mente de alguém, com o nosso falar. É só falar manso, é só falar palavras agradáveis, é só falar palavras que possam mudar a história. Deixa eu ver o que foi. A minha filha Thaís foi na médica esses dias, estava com infecção nos rins. Ela tem 22 anos. A médica olhou para ela e disse: filha, se prepara, você vai morrer. Ela e o marido já entrou em crise, começou a chorar. Falou: por quê? Falou: essa infecção está muito alta nos seus 2 rins, se prepara aí que você vai morrer. Isso é conversa de falar para alguém que está doente, irmão. A menina saiu de lá balada, chorando, triste, sabe? Eu falei: calma, filha. Aí já lembrou da mãe que morreu, ficou naquela perturbação toda. E eu falei: calma, não é assim. Você não crê em Deus? Crê. Então Deus vai mudar essa situação, está aí vivinha. Você está entendendo? Então, irmãos, nessa noite a palavra de Deus é essa, eu não vou me estender. Como é que você tem falado dentro de casa? Como é que você tem falado com o teu marido? Como é que você tem falado com sua esposa? Como é que você tem falado com seus filhos? Como é que você tem falado com seus vizinhos? Como é que você tem se tratado com teus amigos de trabalho? Como é que você tem falado no meio da sociedade? E aí, fechando, como é que você tem falado com Deus? Será que Ele ouve a tua voz e conhece como filho? Ou será que Ele não te conhece como filho no seu modo de tratar? Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos fazer uma oração. E eu queria que você fosse bem sincera em você mesmo. Não deixe a ira tomar conta da tua boca. Quando você for falar, pense tudo que fale, mas não fale tudo que você pensa. Quando você for se dirigir a alguém, ainda que você esteja triste, ainda que você esteja bravo ou brava, meça as palavras que você vai falar. Pois a Bíblia diz que ainda que venha a palavra na nossa boca, Deus já conhece. Então eu quero dizer nessa noite, do livro de Tiago, que a Bíblia diz que a tua boca, a tua língua tem o poder de matar, ou de edificar, ou de ter palavra de salvação. Então eu queria fazer uma oração por você. Queria que você curvasse a sua cabeça e começasse a refletir nessa mensagem, porque o teu falar te condena. Ele te condena não dizendo que você não é um servo, uma serva de Deus, mas é que quando você fala um palavrão, todos aqueles que não servem o Deus que você serve vão dizer: mas não é crente?
Qualquer coisa que vem você fazer errado, vão dizer, mas você não é crente? Olha o crente aí, olha a crente aí. Eu quero dizer nessa noite, que você pode mudar qualquer estado físico ou espiritual através das tuas palavras. Você pode mudar o ambiente de trabalho, você pode mudar o ambiente da tua própria casa, você pode mudar o que você quiser mudar dentro do coração de alguém. É só deixando as pessoas identificar Deus falando através da tua boca. Aleluia, Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tem falado sobre as nossas bocas, pela nossa boca, usados homens e mulheres aqui neste lugar, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que ainda que passamos por grande adversidade e tribulação, mas que nós não venhamos pecar, que nós não venhamos falar palavras, Senhor, que não condiz com a verdade, que não condiz com o teu caráter ou comportamento, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, toma a vida de cada homem aqui, cada mulher, Senhor, e que quando for falar um palavrão, Senhor, que o teu Espírito venha acusá-la, e que quando se portar diante de quem for, Senhor, que teu Espírito, Senhor amado, identifique, essa mulher está